E aí, meus lindos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Maranhão Invocado. Hoje eu tenho um compromisso de fazer vocês saírem deste vídeo, tá? Chegar até o final, e quando vocês saírem desse vídeo, vocês vão estar sabendo os principais detalhes da balaiada. Seja porque você está estudando, ou seja porque você está pesquisando sobre o Maranhão, né? A história do Maranhão. A balaiada foi com certeza o maior levante popular da história do Maranhão, que não envolveu só o Maranhão, mas que teve um teor muito importante, porque envolveu principalmente a classe mais baixa, né, do estado. Então é muito interessante a gente ver quais foram os eventos que levaram a acontecer essa revolta. Então vamos ver tudo isso depois da vinheta. No Maranhão, minha terra querida, lençóis de areia, beleza escondida, riqueza natural, tesouro incalculável, nas águas do rio, paraíso inabalável, Amazônia pulsante, na minha poesia fauna. Bom, a balaiada ela vai acontecer num contexto em que o Estado brasileiro ele ainda está se formando. Vale lembrar que em 1822 tem a independência do Brasil, né? Ou pelo menos o Grito do Ipiranga. O fato é que a independência em si ela acontece depois de um longo processo. Inclusive o Brasil vai pagar por sua independência. E, cara, quando dá em 1831, depois de muita oposição política, depois de muitas críticas da população, o Dom Pedro I, que era o imperador do Brasil, ele vai abdicar do trono. Muitos estavam acusando ele de favorecer interesses portugueses. Ele era português, né? Ele não era brasileiro. Ele cresce no Brasil, mas ele nasce em Portugal. E o pessoal vai dizer que ele estava favorecendo muitos interesses portugueses. E, cara, ele abdica. Ele não aguenta essa pressão toda. Ele vai lutar por uma filha também lá em Portugal. Eu sei que nisso tudo ele abdica, deixando o filho dele, que futuramente vai ser o Dom Pedro II, como herdeiro do trono. Só que o Dom Pedro, o filho, ele era muito jovem, ele tinha 5 anos. Então, cara, tinha que esperar a maioridade dele. E aí que vai entrar o período de maior turbulência dessa época, sem sombra de dúvidas, que é o período regencial. Tem que ser montada uma regência para governar o país até a maioridade do menino. Esse período vai ser muito, mas muito conturbado. Durante essa regência, vai ser meio que bagunçado assim, porque as pessoas que serão as regentes, que vão ter algumas fases nesse período, elas vão alternar entre conservadores e liberais, por assim dizer. E isso vai ser uma bagunça tremenda. No meio disso, cara, a população vai ficar muito satisfeita, muitos vão querer a volta de Dom Pedro, muitos não vão ver legitimidade nesses regentes. E, cara, no meio disso tudo vai começar a ter um pega pra capar gente nas províncias. Na época os estados eram províncias, né? E, cara, muitas revoltas vão acontecer. Cara, a Revolução Farroupilha, a Sabinada. Ainda nessa época, o Diogo Feijó, que na época era ministro da Justiça, ele vai criar a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional ela vai ter um papel fundamental nessas revoltas, porque ela vai ser criada justamente para conter muitas dessas revoltas que vão acontecer durante esse período. E vai ser, meu amigo, de uma violência que só deu na causa. Então, você tem todos os ingredientes para acontecer essas revoltas. Você tem, escravidão, conflitos por terra, farsas eleitorais, embates políticos, né? Já tinha essa variedade de pensamentos, que hoje tem também, mas na época era um fervor muito maior, já que você está passando por um momento, o imperador do Brasil, que alguns anos antes tinha falado que tinha feito o famoso Dia do Figo, que ele falava fico no Brasil, e depois ele vaza do país. Então vocês podem imaginar como estava o pensamento da população nessa época. Nas províncias em geral, principalmente as províncias do Nordeste, a população pobre, né? O povo para sofrer como pobre mesmo não tem. O poder estava centralizado no Rio de Janeiro, né? Nessa época, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. Então, meio que essas províncias mais para o Nordeste começaram a ficar esquecidas. E a população pobre, cara, fazia parte de uma engrenagem que estava esmagando eles, porque os grandes proprietários de terra, os fazendeiros,
eles estavam um pouco se lixando para as pessoas. Elas só queriam aumentar a sua riqueza e, com isso, estando na política junto com esses políticos aí, cara, aí, porra, a população pobre estava se lascando, a verdade é essa. A economia do Maranhão, nessa época, ela estava voltando para plantation, né? Principalmente de algodão e do açúcar. Inclusive, a questão do algodão, ela também vai ajudar nessa crise, porque vai ter um comércio também externo de algodão, principalmente lá dos Estados Unidos, que vai dificultar também a questão de venda. Então isso vai aumentar mais uma crise que vai acontecer nesse período que é mais um ingrediente para essa revolta aí. Mas talvez o principal motivo envolvendo tudo isso, né, pode ser vários motivos: pobreza, a questão de exploração do pobre, a questão negra, muitos escravizados, mas talvez o principal motivo que vai somar, vai ajudar nessa questão são os recrutamentos forçados para a Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai fazer um negócio absurdo. Eles vão começar, e também para fragilizar esses movimentos que aconteciam de revolta, eles vão começar a pegar, principalmente pobres, livres, vão pegar e forçar eles a entrar para a guarda, né? Esses pessoal passavam por torturas físicas e psicológicas para fazer parte da Guarda Nacional, para conter esses movimentos. Só que isso, lá no futuro, vai ser um tiro no pé, que eu vou falar. Então, esse recrutamento forçado, junto com outra coisa que vai acontecer, que vai ser a lei dos prefeitos, que vai ser implantado na época, o regente que vai ter, que é o Pedro de Araújo Lima. Ele assume assim, em 1837, quando o Feijó renuncia. Então, ele vai colocar a lei dos prefeitos, né, que vem depois, porque na época existia um cargo que chamava juiz de paz, né? O juiz de paz, ele tinha controle e ele era eleito, né, por aqueles poucos que ainda votavam nessa época. O presidente da província, ele vai escolher os prefeitos. Olha isso, ele vai escolher. Então ele vai colocar um cara de sua confiança ali, o povo que vota, né, não vai participar dessa escolha. E esse cara vai favorecer os interesses desse cara que é o presidente da província. E aí no Maranhão vai ter dois partidos que vão estar nesse embate, e na época que acontecer a revolta, o que vai estar no controle, né, no comando, são os cabanos, que são os conservadores. Inclusive, muito da revolta vai ser contra os cabanos, inclusive contra essa lei dos prefeitos aí. E o outro são os bem-te-vis, né, os bem-te-vis que vem no jornal que eles tinham na época, que era o jornal Bem-te-vi. Então, são basicamente esses dois antagonistas que vão estar nessa história. Inclusive, o Bem-te-vis vai ser um dos nomes da revolta, né? A revolta dos Bem-te-vis. Um detalhe também importante, muito importante, é o momento que você se inscreve aqui no canal, porque não é possível você ainda não ter se inscrito aqui no canal. Vídeos sobre o Maranhão, você com certeza está estudando porque você ou é maranhense, ou porque você se interessa pela cultura e pela história maranhense. Então, cara, se inscreve aí, não custa nada. Vídeos sobre o Maranhão. Muitos historiadores, eles colocam que essa revolta, a balaiada, ela não tinha objetivos definidos, porque vai chegar um momento que, inclusive, os Bem-te-vis, né, o partido Bem-te-vi, ele vai apoiar a revolta. Eles vão sair fora, porque eles vão perceber que essa revolta, ela vai começar a ganhar contornos anarquistas. Mas a revolta, de fato, ela começa quando um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, que era conhecido como Cara Preta, ele vai invadir uma delegacia, né? Dizem que o irmão dele foi preso, e ele dizia que o irmão dele foi preso injustamente. Ele vai invadir a delegacia, vai soltar o irmão e soltar também alguns outros presos. Essa delegacia ficava na Vila da Manga, né? Na época, a Vila da Manga hoje é o município de Nina Rodrigues. Então, basicamente, é lá que começa todo esse movimento. Essa galera que vai ser solta, inclusive alguns policiais vão se ingressar também junto com essa galera. Vai começar, então, essa reunião de pessoas para inflar o movimento. O Raimundo Gomes, ele vai ter um apoio popular muito forte, ele vai ter um papel de liderança nesse processo. Por onde ele vai passando, ele vai recrutando pessoas, e mais pessoas vão entrando, porque, sinceramente, as pessoas,
já não aguentavam mais essa situação que estava tendo. E aí nisso que vão entrando umas pessoas, ingressa outro nome importante nessa revolta, que é o Manuel Ferreira dos Anjos. E ele era conhecido como Balaio, o apelido dele era Balaio porque ele trabalhava confeccionando balaios. Inclusive é do nome dele que veio o nome, né? Balaiada vem de balaio. Existem algumas versões de o porquê que ele entra, né? A oficial dizem que uma filha dele ou duas filhas foram abusadas por um coronel ali, um comandante da polícia. Inclusive tem um filme muito interessante que chama Uma História de Amor e Fúria. É um filme brasileiro de animação, que é um cara que nasce há muito tempo atrás e ele vai renascendo, né? Então tem um momento que ele renasce como o Balaio aqui. É bem interessante esse filme. E aí entra também uma figura importante também, para ajudar a liderar, que é o Cosme Bento, ou Negro Cosme, que ele era líder de um quilombo tinha cerca de 3 mil negros fugitivos, né, que eram fugitivos de fazendas, e todas essas pessoas vão ainda inflar e fazer parte desse movimento. Só que aí o movimento vai começar a ganhar um contorno muito complicado, porque eles vão começar a invadir fazendas, fazer saques em cidades, libertar escravizados, e isso vai gerar uma fúria muito grande, lógico, nos fazendeiros, né, e principalmente nas pessoas que estão liderando, né, presidindo a província. E lembrando que não abrangeu somente o Maranhão, muitas dessas pessoas também eram do Piauí. O Piauí também participa geograficamente da balaiada, inclusive também dizem que atingiu até o Ceará. Começaram então a ter confrontos com a polícia, né, com a guarda, os balaios tiveram muitas vitórias. Dizem que a balaiada ela conseguiu ter uma média de 12 mil pessoas envolvidas nisso, cara, mestiços, escravizados, vaqueiros, no geral a população pobre. O grande momento, o ápice dessa revolta vai ser o momento que eles vão tomar a cidade de Caxias. Eles vão fazer um cerco em Caxias. Caxias já tinha ali um poderio militar, né? Mas eles conseguem tomar a cidade e ali eles vão formar um tipo de junta provisória no qual eles vão escrever cartas para a capital, né? Falando o que eles queriam. Que, no geral, eles queriam melhores condições de vida, eles queriam que fosse respeitar a Constituição, né? A Constituição, o que tinha de liberal nessa Constituição, eles queriam que fosse seguida, né? A lei de IBI, e tirar essa lei dos prefeitos aí, que era uma sacanagem com eles mesmo. A balaiada ela vai ter alguns contornos muito complexos, vai ter inclusive fazendeiros, pequenos fazendeiros que vão se juntar, porque também querem melhores condições, porque quem estava levando tudo era só os grandes latifundiários. Geograficamente vai se espalhar por muitas regiões do Maranhão, como eu falei, vai se estender até o Ceará. O medo dessa galera chegar em São Luís e, lógico, com medo do que pode acontecer com essa revolta popular, eles vão então chamar um cara que era considerado um carrasco, né? Inclusive participou de muitas outras revoltas, que é o Coronel Luiz Alves de Lima Silva. Esse cara ele tinha participado da Guerra da Cisplatina, da Revolução Farroupilha, e ele tinha tido muito êxito militar. Ele era um grande coronel. Ele vai ser chamado para ser presidente da província, inclusive liderar, né, as Forças Armadas. E vai ser esse camarada que vai ser responsável por pacificar e acabar com essa revolta. E lembra como eu falei que recrutar esses pobres para a Guarda Nacional ia ser um tiro no pé? Acabou sendo porque muitas pessoas começavam a desertar da Guarda Nacional para entrar entre os revoltosos, entre os balaios. Só que, cara, acabava que nisso também, quanto mais pessoas entravam entre os rebeldes, mais bagunçado ficava o movimento, porque não tinha, eles faziam guerrilha rural, não tinha um tipo de organização, realmente era muito bagunçado. E quando a figura do Lima Silva entra, ele vai entrar com muita estratégia, ele vai estudar os revoltosos e vai realmente ser muito difícil para eles contornar a situação. Uma questão interessante de mencionar nesse processo de balaiada... eu voltei aqui outro dia, tá, pessoal?
é a presença feminina. As mulheres também tiveram um papel muito importante na balaiada. Não só na questão, porque as mulheres elas ajudavam, principalmente na questão de cuidar de ferimentos, em questões médicas. Mas não ficou só nisso não, as mulheres também participavam nas batalhas. Era uma situação, essa situação estava tão complicada para o pobre em geral, que todo mundo teve que se mobilizar. Então, junto com essa galera aí, com vaqueiros, com negros, com caboclos, com essa galera toda, tinha muitas mulheres e crianças também. Foi uma situação realmente lastimável. O Leme Silva, quando ele chega para pacificar, ele vem com algumas estratégias, e uma das estratégias que ele vai usar é a de colocar anistia para os que se rendessem. O balaio ele morre depois de ser atingido por um tiro, né? Dizem que ele morre por causa dos ferimentos. Inclusive porque, falando que ele estava tentando invadir uma fazenda, ele leva um tiro de um fazendeiro. Isso já faz com que muito do movimento se fragilizasse. O Leme Silva, ele coloca então essas táticas, muitas pessoas começam a passar, principalmente depois da morte do balaio, começam a passar por lado da Guarda Nacional, começam a se render, e vai se enfraquecendo o movimento, muitas pessoas morrem. Falam que do total entre soldados e rebeldes tem uma somatória de 12 mil mortes. Então é gente pra caramba. Uma tristeza, cara. Os ingredientes, foi uma bomba que foi se montando que acabou explodindo nessa grande rebelião aqui no Maranhão. Então o Leme Silva ele consegue vencer os rebeldes, ele consegue restabelecer Caxias e consegue fazer com que essa ameaça não chegasse até São Luís, até nos principais líderes ali da província, né? Inclusive o Leme Silva, quando ele termina tudo, ele fala, quando ele sai, né, de assumir a província, ele sai dizendo que ele tá deixando a província sem nenhuma rebelião, com a província restabelecida. O balaio morre por causa do ferimento, o Cosme Bento é enforcado, e o Raimundo Gomes, ele morre em situações que falam que não é muito bem explicada, quando ele estava sendo transportado para o Rio de Janeiro. Então, são os principais líderes do movimento que tiveram esses finais completamente trágicos. O Leme Silva vira barão, eles pedem para ele escolher o título que ele quer, e ele acaba escolhendo o título Duque de Caxias, né? O Duque de Caxias é o famoso Leme Silva. Esse foi um episódio muito triste da história maranhense, mas também foi um episódio de resistência, pessoas lutando por sua liberdade, por direitos básicos, né, cara? Direitos básicos de uma época em que a engrenagem do funcionamento do sistema estava esmagando o pobre. Ainda bem que hoje em dia é diferente, né? A balaiada está marcada na história do Maranhão, na história do Brasil, na história do mundo, né? Foi uma grande revolta nessa época que o Brasil estava se formando. O Brasil, ele se forma, essa nação brasileira já se forma num período de muita conturbação. O Dom Pedro II, ele assume, inclusive é outro golpe que eles vão dar, um golpe de maioridade. O Brasil é formado de golpe em cima de golpe. Então é isso, eu espero ter explanado todos os principais acontecimentos sobre a balaiada. Eu tenho certeza que com este vídeo você conseguiu compreender muita coisa desse processo. Se você quiser sugerir temas, pessoal, vocês podem deixar aqui nos comentários. E se você quiser me seguir lá no Instagram, eu vou começar a colocar todas as produções que eu vou fazer de vídeos aqui no canal. Próximo vídeo eu quero fazer sobre a revolta de Bergman. A minha intenção é ajudar principalmente para quem está estudando. Eu sei que agora vai ter o PAS, né, o vestibular da UEMA, no final do ano. Então eu tenho certeza que este vídeo, se você chegou aqui por causa disso, esse vídeo vai te ajudar bastante a você compreender. As fontes que eu usei tá todas aqui na descrição, se você quiser se aprofundar mais no assunto. Uma história de amor e fúria, uma indicação para vocês, um filme aí que narra um pouco da história do Brasil através de um personagem que vai reencarnando ao longo da história, e em uma dessas histórias ele vira o balaio. E é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos. Valeu!